Fique à vontade. Boa noite a todos. Vamos então nesse momento elevar o nosso pensamento a Deus, ao nosso querido Mestre Jesus, agradecendo pela vida, pela oportunidade do trabalho, desse momento especial ao qual estamos aqui todos nós nessa sintonia, nessa vibração, irmanados com Jesus, o nosso Divino Mestre. Ó Senhor, que as vossas mãos se estendam a todos nós, aqueles que estão necessitados, seja material ou espiritualmente, trazendo assim o reconforto, a paz, a serenidade tão almejada por todos nós. E aqueles também, Mestre, que durante a nossa presença nessa casa de oração, iremos mentalizar, iremos imaginar ao nosso redor, ao nosso lado, lembrando de momentos felizes aos quais tivemos a felicidade de passarmos juntos. Aqueles que deixaram a saudade em nosso coração, a boa lembrança, e aos amigos do trabalho, do dia a dia, entes queridos e familiares aos quais nos completam de alguma forma. E assim, Mestre, nesse mundo de tantas turbulências, tantas dificuldades, que a serenidade possa alcançar a cada coração desesperado, trazendo assim a serenidade e a esperança de dias melhores. E agora, voltando ao nosso interior, qualquer que seja a nossa dor, a nossa dificuldade, um momento que porventura estejamos vivendo, que possamos ser pacificados e ter a certeza absoluta que sempre está conosco. E a nossa gratidão mais uma vez por reservar esse momento especial dessa sexta-feira, pela nossa escolha de estarmos aqui nessa casa de oração, todos vibrando amor, desejando assim a serenidade e a paz a cada lar aqui representado, e que possamos, através da preleção da palestra do nosso querido amigo Paulo, levar assim conosco todos os ensinamentos, colocá-los em prática e principalmente que sejamos o cristão verdadeiro na verdadeira acepção da palavra. Que assim seja. Graças a Deus. Como é bom, como é um momento de alegria para nós, uma sexta-feira, estarmos aqui reunidos. A nossa gratidão a cada um de vocês que escolheram estar conosco aqui essa noite. Certamente nos trazem a felicidade e que possam, cada um de vocês, receber toda a vibração, toda a harmonia e toda a paz que necessitam, para que pouco a pouco, nós todos, de mãos dadas, possamos chegar a um objetivo comum, de alegria e paz, principalmente a paz interior. Que assim seja. E o nosso amigo Paulo Eduardo Sampaio é de Bebedouro, uma boa distância, né, Paulo? Que hoje nos dá o prazer da sua presença, a alegria de poder recebê-lo, e principalmente, trabalhador que das casas espíritas em Bebedouro, do Calvário ao Céu, Allan Kardec, e tem os seus canais, tanto no Facebook quanto no YouTube e também no Instagram. Então, quem puder acompanhar, busque lá Paulo Sampaio ou Paulo Eduardo Sampaio no Facebook, já terá um grande conteúdo ali desse nosso amigo, desse nosso irmão. E no YouTube também, ele faz o estudo dos livros da doutrina ali, do Evangelho, do Livro dos Espíritos, né? Semanalmente, estão elencados ali por data e por capítulo, eu recomendo que vocês possam acompanhá-lo. É uma alegria, Paulo, seja muito bem-vindo.
Que o Cristo te ilumine sempre, meu irmão. Obrigado. Muita paz. Queridos amigos, boa noite para todos. Boa noite aos que nos acompanham pela internet. Um abraço fraterno a todos. Quero dizer da minha alegria imensa de estar aqui hoje. Eu que acompanho esta casa pela internet, né, essa maravilha que a gente tem que agradecer a Deus, que nessa pandemia a internet foi uma opção maravilhosa para a gente conhecer amigos, pessoas, casas espíritas, bons trabalhos que são realizados, né? Então, conheci a casa de vocês pela internet, amigos muito queridos, né? O Luiz Otávio, o Anderson, e agradeço imensamente a oportunidade que foi concedida para vir aqui hoje conhecê-los pessoalmente, né? Então, estou muito feliz mesmo. E rogamos aos bons espíritos responsáveis pela casa que nos inspire a todos, para que todos nós possamos aproveitar bem desses minutos que estaremos refletindo em torno do Evangelho do Cristo. Então, nosso tema de hoje, a paz do mundo e a paz do Cristo. Quando nós observamos a humanidade atualmente, é fácil nós percebermos uma situação interessante, porque a inteligência na Terra conquistou níveis altíssimos, né? A gente percebe a ciência, a medicina, tecnologia, nós percebemos que a inteligência atingiu níveis altíssimos, mas a gente percebe que a moral não acompanhou a inteligência, né? Então a gente percebe situações ainda um tanto quanto lamentáveis na Terra, né? Percebemos uma desarmonia espiritual muitas vezes no planeta. Então a gente percebe o quê? Infelizmente, né? Violência, basta, né, todos os dias nos jornais percebemos isso, guerras, infelizmente até hoje, numa era tão avançada da humanidade, ainda estamos tendo, né, irmãos conduzindo guerras. A gente percebe também, infelizmente, número crescente de suicídios, algo assim preocupante até em crianças, em jovens, né? Então a gente fica a meditar sobre tudo isso, porque eu acho o seguinte, creio que vocês vão de concordar comigo. Nós, a maioria da humanidade, a maioria, creio eu, nós já queremos viver em paz. Nós queremos paz. É lógico que nós temos inúmeras imperfeições para trabalhar, nós sabemos disso. Todos nós temos muito ainda que trabalhar essas imperfeições que carregamos. Mas nós já deixamos para o passado a crueldade, a violência. Nós sentimos muito incomodados ao percebermos notícias violentas, né? Então nós já avançamos, nós queremos viver em paz. Mas o que acontece? Nós sabemos muito disso. O planeta Terra vive uma transição planetária, né? Nós estamos a caminho de uma Terra melhor, de um mundo melhor, regenerador, como é tão falado, né, no meio espírita. Então nós sabemos que ainda tem irmãos que reencarnam, tendo suas últimas oportunidades para se melhorarem moralmente. E muitos desses geram essa situação caótica que nós vemos. Muitos irmãos ainda, né, carregam violência, ódio, agressividade, então gera essa situação difícil no planeta. Então a gente fica a pensar como que poderíamos conquistar paz. Todos nós queremos viver em paz, né? Primeiro eu quero trazer aqui uma fala de Jesus para a gente começar a refletir sobre ela. Uma fala de Jesus que está em João, capítulo 14, versículo 27. Jesus disse assim: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Vejam que frase interessante do Mestre, né? Jesus deixando claro que nos oferece a sua paz.
que nos dá a sua paz. Mas ele faz questão de destacar que a paz que ele oferece é diferente da paz do mundo. O mundo também nos oferece uma forma de paz, né? Então a nossa intenção aqui hoje é refletir sobre essas duas formas de paz, de apresentação da paz, né? E é mais importante ainda do que refletirmos sobre isso, é que nós procuremos analisar qual delas que nós temos buscado mais. Aí que é o importante, para a gente pensar sobre isso. Então eu quero começar com Emmanuel, né, que é um grande orientador do Evangelho. Emmanuel, no livro Palavras de Vida Eterna, na lição 57, ele diz assim: a paz do mundo costuma ser preguiça rançosa. A paz do espírito é serviço renovador. A primeira é inutilidade e a segunda é proveito constante. Vejam que Emmanuel deixou muito claro, né? Ele estabeleceu uma diferença imensa, porque são contrárias. Essas duas formas de paz são contrárias. Uma representa inutilidade, ociosidade, a outra representa serviço, proveito constante. Então vamos pensar um pouco na paz do mundo. Como ele diz preguiça rançosa, a gente já imagina, né? Vamos pensar aquela rede gostosa entre duas árvores, né? Aquela sombra, aquela tranquilidade. Lógico que a gente gosta dessa paz, né? E precisamos também muitas vezes, né? Do lazer, do descanso, de refazer as energias do corpo, né? Então essa paz da tranquilidade, da ociosidade, quando a gente está ali querendo fugir dos problemas, né? Ninguém está nos incomodando, aquele momento que a gente está ali tranquilos. Aquele momento a gente diz assim, eu estou em paz, não é? Porque nós estamos realmente desfrutando naquele momento da paz do mundo. Aí é o detalhe, que muitas vezes é necessário, não vamos dizer que não. Muitas vezes é útil, precisamos. Mas a gente começa a perceber que a gente vai, às vezes, evitando situações que tiram a nossa paz. Se vocês perceberem, vamos imaginar relacionamentos difíceis, por exemplo. Todos nós temos, né, família, sempre tem, às vezes, alguma pessoa que tem uma dificuldade maior para lidar, né? Ou no trabalho, qualquer convivência, a gente sempre tem uma pessoa que às vezes tem dificuldades. Então, como a gente gosta e a gente quer ficar em paz, a gente pode, de repente, evitar o contato, né? Evitar se desgastar no relacionamento com essas pessoas. A gente pode também, se um trabalho está muito desgastante, muito estressante, às vezes a gente quer dar um jeito de deixar o quanto antes, porque a gente busca ficar em paz. É algo natural ainda nosso. Mas o problema que eu vejo aqui é a gente não descuidar para não fugirmos das nossas responsabilidades. Porque como a gente aprende em doutrina espírita, nós nascemos na família que precisávamos, né? Com as pessoas com as quais temos necessidade de entendimento. Então, se alguém no seio familiar é problemático, penso eu que o melhor não seria fugir, né? Se isolar, se afastar dessa pessoa. O melhor seria procurar conviver da melhor maneira possível. Mesmo que não seja, né, alguém querido, não é necessário, né, viver com carinho, com abraço, mas que a gente procure não colocar obstáculo, né, para essa aproximação, que a gente deseje o bem do outro e que a gente não fuja, né, dessas responsabilidades, não só de relacionamentos, mas também problemas em geral. Quantos problemas que às vezes surgem na nossa vida que nós temos responsabilidade para resolver? E se a gente ouvir muito a voz do mundo, às vezes a gente fala, é melhor
deixar isso para lá, né? Vamos fugir, deixa isso de lado. Porque a gente tem uma tendência a buscar a paz, essa paz do mundo, né? Por outro lado, ainda sobre a paz do mundo, a gente pode perceber que ela é sinônimo de felicidade. Quando a pessoa tem, por exemplo, uma vida tranquila, que tem bens materiais, uma boa casa, um carro que a pessoa gostaria de ter, vive com uma certa tranquilidade financeira, né? Então a pessoa, naquela fase da vida, ela diz assim, eu vivo em paz, não é? Porque essa paz também é sinônimo de felicidade, porque a pessoa está feliz. Ela está feliz porque conquistou algumas coisas, né? Só que a gente percebe que essa paz do mundo, ela está sempre no exterior, fora de nós. Está nos bens materiais, nas circunstâncias da vida, né? Então a gente vai encontrar essa paz sempre fora, certo? E a gente pode analisar que, algumas vezes, mesmo a gente tendo essa paz, ou melhor, mesmo a gente tendo tudo isso que promove essa paz, tranquilidade financeira, comodidade, descanso, tudo isso que favorece a paz, a gente pode desfrutar desses momentos tranquilos e às vezes não estarmos em paz. Vocês concordam? Pode ser que intimamente nós não estejamos em paz. A gente tem um contexto que favorece a paz do mundo. Mas como que estamos por dentro, conosco, com a consciência? Aí que é o detalhe, né? Então a gente vai chegando à conclusão que essa paz do mundo, apesar de muitas vezes ser útil, né? Ela não é uma paz que a gente poderia dizer legítima, perene. Porque uma paz perene é aquela que você continua tendo sempre. E a paz que a gente desfruta aqui, ela tem, né, intervalos. Tem hora que você está em paz, tem hora que já não está mais. Conflitos, problemas, dificuldades. Então ela não é legítima, ela não é perene, não é constante, né? E Emmanuel vem reforçar isso dizendo, no livro Vinha de Luz, ele diz assim, vejam só que sério isso, né? Diz Emmanuel, há muitos ímpios, caluniadores, criminosos e indiferentes que desfrutam a paz do mundo. Veja que interessante. Quer dizer, Emmanuel quer nos mostrar isso. Essa paz está acessível para qualquer pessoa, independente da moral, independente de esforço para se conquistar, não tem mérito. Você busca uma tranquilidade, você está em paz. Qualquer pessoa, vejam que ele cita caluniadores, criminosos, todos esses têm paz também, do mundo, né? E Emmanuel diz, muitas vezes é o sono enfermiço da alma, olha só, porque sono é ótimo, repara as forças do corpo, mas sono enfermiço dá a ideia de um descanso não muito bom, né? De um descanso que às vezes representa fuga de problemas, de dificuldades. Aí vamos falar agora da paz do Cristo com Emmanuel também. Ele começa agora a nos mostrar o outro lado, dessa outra paz que Jesus oferece. E ele diz, busca desse modo aquela paz do Senhor, paz que excede o entendimento, por nascida e cultivada, portas adentro do Espírito, no campo da consciência e no santuário do coração. Muito bonito isso, né? Então Emmanuel vem nos mostrar que, enquanto a paz do mundo está no exterior, nas coisas, nos bens, né? A paz do Cristo é conquista íntima, é dentro de nós, é com cada um de nós. É um trabalho que nós precisamos realizar para conquistar. Essa tem mérito, tem esforço, tem dedicação. Eu diria que é aquele momento do despertar da consciência.
Por que eu digo isso? A pessoa encarnada, quando ela tem esse despertar, ela começa a compreender quem ela é. E quem nós somos? Nós somos espíritos, espíritos reencarnados. Se nós não tivermos essa visão que somos espíritos, nós dificilmente buscaremos a paz do Cristo. Porque a hora que a gente se conscientiza disso, de quem somos, do que estamos fazendo aqui nesse planeta, nós vamos perceber que nós temos deveres, que a vida nos apresenta responsabilidade séria. E aí nós vamos então compreender que é preciso esforço, dedicação, para vencer as imperfeições e também para realizar todo o bem que estiver ao nosso alcance. Nós estamos aqui fundamentalmente para essas duas coisas. Trabalhar as imperfeições que temos e realizarmos todo o bem que tiver ao nosso alcance. Sermos úteis, servir, né? Quantas vezes Jesus falou isso? Eu vim para servir e não para ser servido. Naquela outra ocasião, quando os apóstolos discutiam quem era o maior entre eles, Jesus diz, o maior no reino dos céus é o servo de todos. Então, sempre indicando que o caminho é servir. Se nós queremos crescer espiritualmente, precisamos encontrar a oportunidade de sermos úteis. E quando eu digo isso, não são grandes coisas. Porque a gente pode pensar, um missionário. Não. Dentro da nossa casa, com os vizinhos, no ambiente de trabalho, todos nós podemos. Coisas pequenas, né? Se nós tivermos essa disposição de enxergar a necessidade do outro, não apenas as nossas, e nos colocarmos à disposição do outro, esse é o caminho. Sermos úteis, mas sem temer dificuldades. Porque às vezes a pessoa fala, eu vou ajudar, mas desde que não tem nenhum problema, né? A gente põe condições. E a pergunta então que nós devemos nos fazer, será que nós estamos empenhados em conquistar essa paz? É para a gente pensar sobre isso. Porque a gente tem que travar uma luta conosco. Eu me recordo aqui da questão 614 do Livro dos Espíritos. É uma questão que a gente precisa lembrar sempre. É aquela que abre a terceira parte das leis morais. Kardec pergunta, o que é a lei natural? E os Espíritos respondem, é a lei de Deus. A única verdadeira para a felicidade do homem, do ser humano. Ela lhe diz o que deve fazer ou deixar de fazer. E o homem só é infeliz quando dela se afasta. Essa questão é muito importante para a gente pensar sempre. Porque, vejam, será que nós entendemos isso? Deus criou essas leis morais para a nossa felicidade. Não é para nos castigar, não é para limitar a nossa esfera de ação, é para que nós sejamos felizes. Mas, como Ele nos concede a liberdade de escolha, né, livre-arbítrio, nós nem sempre seguimos pelo melhor caminho. Deus permite. Então, se nós buscarmos viver de acordo com as leis criadas para a nossa felicidade, seremos felizes. Por que a gente sofre? Porque nem sempre, né, seguimos aquilo que era o melhor. O que Jesus dizia sempre nesse sentido? Eu faço a vontade do Pai. Em outras palavras, eu cumpro as leis, porque ele já entendeu que cumprir as leis de Deus é viver em paz. Então esse é o nosso desafio. Até quanto nós já despertamos que é preciso viver de acordo com essas leis, que são para o nosso bem, mas exige de nós luta, esforço, empenho para, como diz Kardec, domar as nossas más inclinações. Não é isso que ele fala do bom espírito? Né? É uma luta. Será que nós estamos empenhados nisso? E aí eu me lembro aquele convite de Jesus. Convite a todos nós. Aquele que quiser seguir após mim,
Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Vejam que Jesus não obriga nenhum de nós. Ele está fazendo convite. Aquele que quiser, né? Mas tudo bem, aí você fala, eu quero. Bom, se você quer, aí tem condição. Negue-se a si mesmo. O que quer dizer isso? Esqueçamos um pouco de nós. Até quando nós vamos ver apenas as nossas necessidades, o nosso interesse, aquilo que nos convém, o melhor para nós? A hora que a gente deixa um pouquinho de pensar em nós, e enxergamos que o outro às vezes precisa muito mais do que nós estamos negando a nós mesmos. Tome a sua cruz, quer dizer, não vai nos isentar dos problemas da vida. Vamos continuar carregando as nossas tribulações, vicissitudes, enfrentando as lutas do dia a dia, porque seguir Jesus não quer dizer que vai eliminar os problemas. Não, ele diz, tome a sua cruz e siga-me. Quer dizer, apesar dos problemas, das lutas da vida, encontremos disposição para segui-lo. E lembrando também, conforme o Livro dos Espíritos, Jesus é modelo e guia, vocês lembram, né? Modelo e guia. Por que ele é guia? Porque ele mostra o caminho que conduz ao reino de Deus. E modelo, porque é para ser copiado. Nós paramos para pensar nisso? Eu ouço muita gente dizer assim, viver o Evangelho é para Jesus. Vocês já não ouviram isso? Porque a pessoa acha que as lições do Evangelho são para Jesus. Mas ele viveu o Evangelho para nos ensinar como fazer. Então, se nós queremos conquistar a paz do Cristo, é seguir nos passos dele. Lógico que a gente vai ter inúmeras dificuldades, vamos errar, vamos cair, levantar, né? Mas precisa ver qual o interesse que a gente tem nesse sentido. E nesse sentido da paz do Cristo, só um minutinho. Acabei falando 2 lives anteriores, a voz já vai sumindo, desculpa. Tem uma frase de Desmond Tutu. Esse senhor, né, ele trabalhou junto com o Nelson Mandela, lá no Apartheid, né, na África do Sul, naquela luta, né, contra o Apartheid. E Nelson Mandela tem uma frase que eu recortei para trazer aqui, porque tem muito a ver com esse assunto nosso. Vejam como ele diz. Se você fica neutro em situações de injustiça, você escolhe o lado do opressor. Olha que sério isso. Se você fica neutro em situações de injustiça, você escolhe o lado do opressor. Então quer dizer o quê? A pessoa que busca a paz do mundo não se envolve. Vocês concordam? Essa pessoa, ela quer paz, tranquilidade, não quer problemas. Ela não vai se envolver, ela vai dizer que isso é problema do outro, né? Essa é a paz do mundo. A pessoa não quer se dedicar a ajudar a evitar uma injustiça. Agora, quem busca a paz do Cristo? Lógico que vai trabalhar a favor de amenizar, resolver essa injustiça. Aquele que busca a paz do Cristo não é omisso. Agora, um detalhe importante, né? Não basta a gente falar, eu vou combater a injustiça, mas com violência. Não. Aí não quer dizer nada. Então, quem busca a paz do Cristo vai trabalhar para que não haja injustiça. Vai se dedicar a favor do outro, se preciso for, mas pacificamente, né? E um grande exemplo que eu trago aqui, que sempre é bom exemplo para a gente reforçar a teoria, né? Um exemplo de uma pessoa que viveu buscando a paz do mundo e depois despertou e passou a buscar a paz do Cristo, que é Paulo de Tarso, né? Citado em muitas situações. Porque Paulo, quando era ainda Saulo, né? Que todos conhecemos a história, quando ainda Saulo, ele era um jovem, né, que tinha qualidades que muitos invejavam.
Ele era jovem, bonito, tinha dinheiro, né? O pai tinha uma boa condição. Ele era um jovem inteligente, tinha uma posição no sinédrio, era invejado por muitos. Então, ele tinha o que muitos queriam ter, mas ele não tinha paz. Porque ele, como nós sabemos, ele perseguia os cristãos, certo? Quando ele perseguia, prendia aqueles cristãos, que eram muitas vezes levados até a morte, e ele via aqueles homens e mulheres que não negavam Jesus e se mantinham serenos, não ficavam aflitos, seguiam às vezes cantando para a morte. E ele falava: que paz é essa? Que ele não tinha, ele não conhecia essa paz. Mas depois, como sabemos, né, no momento da sua transformação lá a caminho de Damasco, quando ele vê a luz do Cristo e tem aquele encontro memorável com Jesus, a partir dali ele dá uma guinada na sua vida, né? E aí ele passa a buscar outros valores, ele passa a se dedicar incansavelmente a divulgar a mensagem de Jesus. E quantas vezes ele foi apedrejado, preso, açoitado, e isso servia para aumentar a sua paz e a sua fé. Quanto mais ele sofria, mais ele tinha paz. E pode parecer meio estranho isso, né? Mas essa paz do Cristo, que é uma conquista íntima, não depende do exterior, do que sofre ou não. É íntimo isso, é aquela paz da consciência em sintonia com a lei de Deus, né? E Emmanuel nos diz de forma tão bela no livro Paulo e Estevão, que certa vez Paulo estava sendo açoitado e foi determinado 39 chibatadas. E ele com aquele corpo ali frágil, né? Fraco, já sem forças físicas. E no meio daquelas chibatadas, ele sentiu que uma paz banhava ali o coração. Ele sentiu-se transportado daquele lugar. E ele não sentia as dores mais daquelas chibatadas. Vejam que maravilha isso. Ele atingiu um nível de progresso espiritual, de sintonia com o Mestre Jesus, que ele já nem se afligia, ele se sentia longe dali. Foi quando ele diz aquela frase tão bela, né? Já não sou eu quem vivo, é o Cristo que vive em mim. Maravilhosa, né? Então imaginem quando nós atingirmos uma condição dessa. Todos nós vamos caminhar para isso, para essa paz verdadeira. E quem vai encontrando essa paz se torna pacificador. Vamos recordar uma das bem-aventuranças que Jesus diz: bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Quem são os pacificadores? Lembrem que tem uma outra bem-aventurança também. Bem-aventurados os pacíficos, pois herdarão a terra, né? Quer dizer, para a terra regenerada, haveremos de ser pacíficos, viver em paz, tranquilos, né? Serenos, em paz. Mas pacificador são aqueles que já se tornaram pacíficos e agora trabalham pela paz do outro, promovem a paz. Vejam que nível de desenvolvimento espiritual. Pessoas que vivem para que outros tenham paz também. Ele não se acomoda e não se contenta de apenas ele ter paz. E por que diz Jesus serão chamados filhos de Deus? Nós não somos todos filhos de Deus? Por que os pacificadores? Porque quando nós atingirmos esse nível de pacificar, levar paz aos outros, nós estaremos tão em harmonia com essas leis divinas, nós estaremos tão cumprindo a vontade de Deus, que nós mereceremos honrosamente sermos chamados filhos de Deus. É aquele momento que nós honramos esse título, e nós haveremos de chegar. E lembro também de Gandhi, né? Gandhi, que trabalhou incansavelmente pela independência da Índia,
Mas Gandhi, que lutou com sacrifício, com jejuns, né, como nós sabemos, ele não usou de violência nenhuma, formas pacíficas, jejum, e conquistou a liberdade da Índia. E disse Gandhi, não existe um caminho para a paz. A paz é o caminho. Tudo para a gente pensar, né? E agora eu quero recordar aqui o Evangelho de Mateus. Uma fala de Jesus que à primeira vista ela pode parecer estranha, já que ele disse a nós, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Mas lá em Mateus, capítulo 10, versículo 34, Jesus diz assim, não cuideis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer a paz, mas a espada. Vocês se lembram dessa frase? Espera aí, mas como? Se ele falou que ele dá a paz, por que agora Jesus diz que não veio trazer a paz? Aí parece algo contraditório à primeira vista, né? Por isso a importância de, quando estudamos o Evangelho, procurarmos aprofundar o entendimento, buscar aqueles que estudam há mais tempo para nos orientar, para que a gente compreenda que não podemos ficar na literalidade, né, ao pé da letra. Temos que aprofundar o entendimento. E Emmanuel, então, vem nos socorrer nesse sentido. E ele nos explica no livro Ceifa de Luz. Ele tem uma lição muito bela chamada A Lição da Espada. Emmanuel diz assim, não vim trazer a paz, mas a espada, disse-nos o Senhor. E muitos aprendizes prevalecem-se da feição literal de sua palavra, para estender a sombra e a perturbação. Então vejam que Emmanuel começa dizendo uma grande verdade. Muitas pessoas podem até se apoiar nessa fala de Jesus para dizer assim, não, Jesus falou que precisa lutar, porque ele está nos oferecendo a espada de luta. É preciso se impor, é preciso dominar. Então muitas pessoas geram o que Emmanuel diz, sombra e perturbação. Querem impor seus pontos de vista. Aquelas pessoas que vivem à base de discussões, conflitos, porque querem impor seu ponto de vista, né? Mas Emmanuel continua dizendo, o mundo, até a época do Cristo, legalizara a prepotência do ódio e da ignorância, mantendo-lhe a terrível dominação através da espada mortífera da guerra e do cativeiro, em sanguinolentas devastações. Mas vejam agora, com Jesus, no entanto, a espada é diferente. Voltada para o seio da terra, representa a cruz, em que ele mesmo prestou o testemunho supremo do sacrifício e da morte pelo bem de todos. É muito bela essa colocação de Emmanuel, porque vejam que, olha como que ele transformou a ideia. A espada, né, fincada no solo, imagine, ela tem o formato de uma cruz. Então, Emmanuel está nos dizendo que a espada que o Cristo oferece é essa, com o exemplo que ele deu do seu testemunho, do seu sacrifício por todos nós. Então, a espada que era então usada para dominar, para matar, para agredir, com Jesus, ela representa o testemunho do sacrifício, que todos nós estamos sendo convocados, né? Porque a hora que a gente vai despertando que queremos ser um seguidor de Jesus, não podemos ficar no nosso comodismo. Não podemos ficar apenas buscando a paz do mundo. É preciso mais, né? Então, Emmanuel vem nos dizer que essa espada que o Cristo oferece é a espada do sacrifício para combatermos, vejam o que ele diz agora, inimigos da paz. A gente poderia pensar, mas quem é inimigo da nossa paz que a gente deve combater? E Emmanuel vem nos dizer que esses inimigos estão dentro de nós, estão ocultos no nosso próprio eu, diz Emmanuel.
e ele cita orgulho, egoísmo, intemperança. Porque pensem, quando nós temos o egoísmo e o orgulho muito forte em nós nos sentimos melhores que o outro. Nós queremos tudo para nós, nós queremos o melhor para nós. E aquela pessoa que está muito forte com egoísmo e orgulho, não vai se sacrificar pelo outro, não vai trabalhar pela paz do outro, porque o orgulho impede isso, o egoísmo impede isso. E a intemperança, né? A nossa agressividade, a nossa violência, esses são inimigos que atrapalham a gente ter paz. Enquanto a gente não combater esses inimigos em nós, dificilmente teremos essa paz do Cristo. Então é um alerta, eu acho muito sério esse, para a gente refletir sempre. Será que estamos buscando essa paz do Cristo? Será que estamos empenhados em nos tornarmos melhores, ao ponto de olharmos e percebermos as necessidades dos irmãos em humanidade, sermos úteis dentro das nossas possibilidades? E eu me recordo aqui, já caminhando para o final, da bela oração de Francisco de Assis, que resume isso, né? Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Olha, todos nós deveríamos orar isso sempre, para que a gente busque ser um instrumento da paz dentro da nossa esfera de ação, no seio da família. Onde houver ódio, que eu leve amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Está vendo a posição daquele que atua para ajudar? Não fica acomodado, não fica omisso. Se tem ali problema, a pessoa vai lá ver o que ela pode fazer para ajudar. Ajudar aquele outro a ter paz. Então é serviço ativo, como diz Emmanuel. Muitas vezes vamos nos encontrar em meio aos conflitos. Isso que é interessante, porque a paz do mundo é comodidade, é tranquilidade, sem problemas, né? Sossegado, tranquilo, é paz. Agora a paz do Cristo é em meio às lutas, aos conflitos, aos problemas. Mas quem quer buscar essa paz não pode ficar, né? Escolhendo, não se dedicando, ficando acomodados. E é lógico que eu falo isso, né, pessoal? Porque nós estamos aprendendo. Ninguém aqui é um pacificador, pelo menos eu não sou. Então a gente está aprendendo para um dia nos tornarmos. Então enquanto a gente não se conscientiza daquele que é o caminho, a gente não se empenha. Então é importante fazer essas reflexões para a gente analisar sempre, será que eu estou buscando um pouquinho a cada dia? Evitando conflitos, ajudando a que o outro tenha paz, né? Trabalhando as minhas imperfeições, sendo útil na medida do possível. E eu quero então concluir a nossa reflexão com a inteligência poética de Maria Dolores. Eu tenho despertado muito para esses poemas, poesias, que eu acho que trabalha as emoções, os sentimentos em nós. E eu encontrei esse poema de Maria Dolores no livro Antologia da Espiritualidade, através da psicografia do Chico, né? E ela fala nesse sentido aí da paz, né? Diz assim Maria Dolores: se consegues guardar o coração sem queixumes em vão, além das nuvens densas, feitas em vibrações de sarcasmos e ofensas, sem que a força da fé se te degrade, quando rugem, lembrando tempestade. Se olhas para o mal que te rodeia, respeitando em silêncio a luta alheia, se não te fere ouvir a expressão que te espanca ou te censura, no verbo avinagrado da amargura, sem alterar teu sonho de servir. Se logras conservar a luz no pensamento, ante o assalto do tufão violento, que se forme da injúria que atraiçoa, e trabalha sem mágoa e ajuda sem tristeza,
plantando o reconforto, a bondade e a beleza, sem perder a esperança na alma boa. Se já podes, enfim, converter toda a lama em trato de jardim e criar alegria em tua própria dor, para auxílio a quem chora ou socorro de alguém, então terás chegado à compreensão do bem para viver em paz na vitória do amor. Muito obrigado pela atenção de vocês. Mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade, pelo convite. Uma alegria muito grande, viu? Obrigado. O Luiz Otávio então nos pediu para que a gente faça também a prece de encerramento, né? Então convido a todos vocês e os amigos de casa também, até se quiserem deixar um copinho com água, né, que os bons amigos espirituais podem também fluidificar em nossos lares, né? Que a gente então nessa hora possa elevar o pensamento de encontro àquele que é a luz do mundo, o nosso Mestre Jesus, que nos espera há milênios, que nos convida pacificamente há muito tempo para seguirmos os seus passos. Mas Jesus tem uma paciência imensa conosco, porque muitas vezes nós recusamos esse convite. Mas nós, atualmente, com as luzes dessa doutrina abençoada, estamos compreendendo que o caminho da paz e da felicidade é aquele que Jesus nos ensina. Que o Mestre toque o nosso coração, para que a gente encontre forças e determinação para um esforço maior em sermos um instrumento da sua paz aqui na Terra. Que nós possamos a cada dia, ao despertar, elevarmos um pensamento a Deus, rogando ao Pai que nos inspire, que nos abençoe, para que aproveitemos as oportunidades de cada dia para fazermos o bem que estiver ao nosso alcance. Não deixemos passar as oportunidades de servir o nosso irmão. Coisas pequenas, pequenos favores, mas que Deus nos ilumine, que Deus nos dê a sabedoria e a disposição para que aproveitemos todas essas benditas oportunidades. Agradecemos, Pai, de bondade, de amor infinito, a oportunidade de estarmos aqui nesta casa abençoada, refletindo em torno do Evangelho do Cristo. Obrigado, Senhor, por essas oportunidades que nos concede todos os dias da nossa vida. Abençoa, Pai, nosso lar, nossos familiares, para que a gente consiga conviver em paz. Abençoa, Pai, esse planeta Terra, tão necessitado de paz. Abençoa, Pai, esta casa espírita e todos os locais que levam a todos nós a uma ligação maior contigo, Senhor. Que os bons amigos desta casa continuem nos abençoando, nos amparando, e que todos nós possamos elevar sempre um pensamento de imensa gratidão pela vida, pela bênção da vida, que nós vamos compreendendo que temos muito da sua infinita misericórdia e amor por todos nós. Em nome de Deus, de Jesus e dos espíritos responsáveis por esta casa, encerramos a nossa reunião da noite. Que assim seja.